Vocês sabem qual é a relação de Assassin's Creed Revelations com o Renascimento? Bom, vou explicar pra vocês. Mas primeiro eu vou falar pra vocês o que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed ela é uma franquia de jogos que exploram períodos históricos, o que é bem interessante. Porém, o que a gente vai abordar primeiramente hoje é o Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations ele possui uma temática renascentista que explora várias ideias renascentistas, até mesmo os personagens. Um deles é o Ezio, porém eu vou explorar os personagens mais pra frente. O que eu quero explicar primeiro pra vocês é como esse jogo tem uma relação com o Renascimento. O Renascimento já possuía ideias pré-iluministas, o que é bem interessante, porque dentro do jogo possuímos os assassinos e os templários. Os assassinos eles meio que defendem a ideia de livre-arbítrio e os templários eles meio que personificam a igreja eclesiástica. E é bem interessante porque isso condiz com as ideias iluministas que a gente possuía na época, de criticar principalmente a igreja eclesiástica. Outra coisa muito interessante, o jogo ele também possui personagens dentro da própria história que são inspirados em personagens reais, não personagens, pessoas reais, como Rodrigo Borgia, vulgo Papa Alexandre VI. Ele é o próprio vilão de Assassin's Creed Revelations, ele possui as maquinações dentro da igreja, que possui uma história bem complexa que eu não vou me explorar agora. Tá, mas e o que foi a Renascença? Foi conhecido popularmente como um período histórico europeu que possuía como principal objetivo trazer de volta as ideias greco-romanas. Mas isso só pra ter uma base bem por cima de como o jogo trabalha com essas ideias. Agora, voltando para o jogo e como ele trabalha com o renascimento dentro dos personagens, é bem interessante porque ele traz o Ezio. O Ezio, ele é dos assassinos, porém ele traz muitas das personificações e ele praticamente personifica a razão e o conhecimento do renascentismo dentro de um personagem. O jogo aborda isso e trabalha isso de uma forma muito boa. Mas assim, sua história ela se baseia bastante nas crenças iluministas e renascentistas, pois durante o jogo ele começa a questionar o próprio credo, que seria a organização dos assassinos. Isso se associa também e faz uma alegoria ao pensamento iluminista, trazendo ideias como a dúvida às autoridades. Além disso, outra ideia iluminista que o jogo explora é a ideia de livre-arbítrio versus controle. Como eu já falei agora antes no vídeo, existe os assassinos e os templários. Os assassinos meio que representam o livre-arbítrio e os templários representam a autoridade e a igreja eclesiástica e representam o controle, sendo esse um dos temas principais da série. Mas assim, qual que é a verdadeira mensagem que o jogo quer passar? E é que até mesmo o renascentismo quer passar? Uma visão idealizada de um renascimento de uma cultura clássica e um marco de progresso, é exatamente isso que o Renascimento quer passar, e é isso que é explorado dentro do jogo? Então quer dizer que Assassin's Creed realmente levanta uma ideia do Renascimento sem fazer críticas em relação ao eurocentrismo desse movimento cultural, o que de fato foi sim. Ele explora sim das ideias renascentistas, o que é bem legal, mas ele não faz uma crítica historiográfica nem uma crítica da história, o que glorifica um pouco o movimento artístico e cultural que foi o Renascimento, porém é importante fazer também críticas como as que eu vou falar agora de Delomore. Bom, a gente vai ver agora com o texto do Delomore como as coisas funcionam de forma diferente e como talvez o renascentismo não seja exatamente o que a gente pensa e como talvez não seja exatamente o que é passado dentro do jogo também. Mas, mais especificamente, a gente vai explorar a introdução do texto de Jean Delomore, que é a promoção do Ocidente. Essa introdução é do livro A Civilização do Renascimento, que tem como base, principalmente, criticar o Renascimento em si, que é exatamente isso que eu quero explorar com vocês. Mas assim, eu já trago um questionamento ao Renascimento desde já. Por que o nome Renascimento? Seria porque na Idade Média seria a época das trevas? Agora, a Idade Média foi mesmo na época das trevas? Não seria um pouco injusto a gente chamar de Renascimento, assumindo com esse nome que na Idade Média a gente não teria nenhum avanço tecnológico? Bom, Delomore critica o próprio termo Renascimento para início de conversa. Questiona o uso do termo Renascimento, pois ele sugere que houve uma época das trevas na Idade Média, quando não houve. Vou explicar até mais pra frente sobre a Era Dourada do Islamismo, também conhecido como a Era Dourada do Império Muçulmano, o que foi grandes descobertas, inclusive a criação da álgebra na Idade Média. Logo, o termo do uso do Renascimento ele é praticamente inválido e injusto quando você aplica ele em uma questão historiográfica, porque ele praticamente desinvalida todo o crescimento, toda a criação e evolução técnica e tecnológica, científica e filosófica que houve na Idade Média. Além disso, Delomore também critica o Renascimento pela sua beleza, luz e progresso, e enfatiza que esse período também foi marcado por muito obscurantismo, como o fortalecimento principalmente da caça às bruxas e das superstições. Além de que houve muitas coisas que ainda continuaram desde a Idade Média até a Idade Moderna no renascentismo. Isso implica que era um progresso gradual e não apenas uma ruptura da historiografia e na história do renascentismo para a Idade Média. Logo, é praticamente injusto usar o renascentismo de acordo com Delomore. Em outros capítulos do próprio livro, ele fala sobre contradições em relação à violência e o progresso no renascentismo, pois essa época também foi marcada por muitas lutas religiosas, como bem já dito, a caça às bruxas e a Inquisição.
além da bem conhecida exploração de seres humanos na escravidão. E como já dito antes, Delamot destaca que vários dos costumes e tradições do renascentismo nada mais eram do que apenas culturas e coisas que foram herdadas da Idade Média. Dessa forma, ele rejeita que esse novo movimento cultural tenha sido completamente novo e algo completamente da cultura clássica. Retomando o tópico da Era Dourada, vou usar de base o livro Ensaios de História Medieval, de Paulo Duarte Silva e Renata Nascimento, que vai mostrar que essa visão de que a Idade Média foi uma era da escuridão é injusta e ultrapassada. Logo, no livro eles se referem à Era Dourada como renascimento cultural, expansão econômica e florescimento intelectual, que ocorreu principalmente nos séculos XI e XIII. Nesse período também as universidades começaram a ser fundadas. A filosofia escolástica, que tinha como objetivo unir a razão e a fé com figuras como São Tomás de Aquino. Houve avanço na ciência, na medicina e na engenharia. E além disso, a arquitetura gótica também surgiu nesse período, como exemplo, as catedrais como a Notre Dame de Paris. Enfim, trago esse livro para falar também para vocês terem uma base, e para eu ter uma base, para falar sobre como Delamot tinha razão no que ele falava e como ele tinha um ponto para criticar o próprio Renascimento. E até mesmo sobre como o jogo ele não aborda sistemas. E ele justamente não aborda sistemas porque ele foi feito por uma empresa francesa, que é a Ubisoft. Logo, o jogo ele também possui várias ideias europeias e eurocêntricas. Isso mostra também como a historiografia e o eurocentrismo ele é correspondente até hoje dentro das nossas mídias e dentro dos nossos jogos e filmes e séries. E trago justamente todos esses pontos aqui justamente pra gente ter uma noção de como a Idade Média não foi uma idade das trevas, apesar de dentro do mundo acadêmico ser explorado isso de várias formas e várias maneiras dentro de vários livros. Porém, no mundo afora, e é onde que eu quero chegar, não é muito bem explorado. Isso tudo pra mostrar sobre como nem tudo é o que a gente pensa e como a gente pensa. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam disso.